Estamos falando sobre um tema que é uma família com propósito. E nós falamos sobre identidade e propósito. Irmãos, escuta bem. O mundo tem tentado destruir a nossa identidade para que nós não venhamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Como que o mundo faz isso? Irmãos, ele tenta destruir a nossa identidade como homens e como mulheres. Então hoje, só para os irmãos terem uma noção, hoje é bem comum você andar por aí, dependendo de onde você estiver, você não pode falar mais que a pessoa é homem ou que a pessoa é mulher, ao ponto deles querer tirar da identidade o termo pai e mãe e colocar como cuidador. Por quê? Porque não pode falar que mulher é mulher e que homem é homem. Então você desconstrói a identidade, a pessoa fica perdida, ela não cumpre o propósito. Se eu não sei o mínimo do mínimo do mínimo, que é quem eu sou, então o que eu vou fazer nessa vida? Se eu não consigo entender que foi Deus que me criou e eu tenho um propósito a cumprir, então como que eu vou viver nesse mundo? Aí nós falamos, irmãos, que quem vai dizer para nós quem nós somos é Deus, porque foi Ele que nos fez. Então não são os políticos que vai dizer para nós quem nós somos, não é o mundo que vai falar para nós quem nós somos, o mundo não vai falar como nós devemos cuidar do nosso lar. Irmãos, quem vai falar é Deus, porque Ele nos criou e Ele criou a família, Ele criou a nossa casa. Nós vimos no domingo passado, irmãos, sobre o homem, que o homem foi chamado por Deus com uma missão, que é a missão de cultivar, que é a missão de guardar. Cultivar é fazer crescer. Então, irmãos, entenda bem, Deus colocou a semente da prosperidade dentro de cada um de nós. Prosperidade não é só dinheiro, é crescimento. Tudo que nós fazemos, nós crescemos. Essa semente existe dentro de nós. Irmãos, quem é o homem ou a mulher que faz, eu não quero nada, eu não quero crescer, eu não quero fazer nada, eu quero ficar do jeito que eu estou? Irmãos, não existe. Por quê? Porque se você travar e ficar do jeito que você está, você vai regressar, você vai diminuir. Essa vontade de crescer é a semente da prosperidade que Deus pôs em nós. Então você põe a mão, dá certo, cresce. Você pega ali os ingredientes, faz um bolo. Irmão, nós temos esse dom de Deus. Isso é prosperidade, crescimento. E uma das missões do homem, do propósito de Deus para a nossa casa, é que ela venha crescer, não apenas em número, quantidade, mas em excelência, qualidade, crescer a nossa vida espiritual com Deus. Irmãos, essa questão de cultivar, regar, fazer crescer, é cuidar dos nossos filhos, é cuidar da nossa casa, é cuidar dos sonhos da nossa família. Muitas das vezes nós vamos ver isso quando nós falamos sobre o cuidado dos pais. Muitas das vezes nós pais somos os primeiros a matar os sonhos dos nossos filhos. Somos o primeiro a zombar e não acreditar. Irmãos, nós temos uma missão de Deus. Então nós temos que cuidar, mas nós temos que guardar. Guardar por quê? Porque existem inimigos que querem entrar dentro da sua casa e querem destruir a sua família. E se você achar que é tudo normal, daqui a pouco você vai ver sua família indo embora, sendo desmoronada por causa dessas coisas. Irmãos, eu posso falar aqui qualquer assunto que você quiser. E você fala, pastor, mas isso é normal lá fora. Mas no dia que chega dentro da sua casa, você vai ver que não é normal. Você vai ver que a situação complica. Você vai ver, irmãos, o tanto que você sofre. Então veja bem, nós temos que voltar para a palavra de Deus. E nós vimos Paulo dizer em Efésios: não vos embriagueis com o vinho no qual há fronteira, mas enchei-vos do Espírito. Então como que nós vamos ser homens de Deus, mulheres de Deus? Irmãos, sendo cheios do Espírito. Aleluia, Deus. Buscando em Deus a resposta que nós precisamos, ao invés de buscar no mundo, ao invés de buscar conselhos de pessoas que não estão nem aí para a família, pessoas que não estão nem aí para Deus. Busque conselho da palavra de Deus. Busque conselho, irmãos, em oração. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos ajudar, e só Ele pode nos ajudar, homem, a cumprir a nossa missão de proteger o nosso lar, de cuidar da nossa casa. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o chamado de Deus para a mulher. Por quê? Porque a mulher tem um chamado de Deus na vida dela. E eu disse aqui no começo, irmãos, entenda bem,
nós somos iludidos nesse mundo, você sabe por quê? Nós somos iludidos com uma coisa chamada fama. Pensa numa miséria, é isso, irmãos. Pensa numa enganação, é isso. Principalmente com as mídias sociais. E eu posso dizer com toda certeza, 98% do que você vê nas mídias sociais é mentira, é engano, não tem nada a ver com aquilo, não é a realidade do que a pessoa está vivendo. Então veja bem, a gente é tentado, irmãos, a buscar essa fama, buscar esse processo. E eu falei aqui, irmãos, que o primeiro lugar que nós temos que buscar, cuidar, é a nossa casa. Isso até dentro da igreja. Ah, pastor, eu queria tanto ser usado por Deus. Irmão, seja usado dentro da sua casa. Você lembra de Naamã? Naamã era leproso. A Bíblia vai dizer que Naamã era herói de guerra, porém leproso. Ou seja, lá fora ele era herói. Todo mundo gostava dele, todo mundo aplaudia ele, todo mundo queria ser como ele. Mas dentro de casa ele era leproso, ou seja, ele não tinha comunhão com sua família. Ele não podia sentar à mesa com a sua família. Irmãos, o que Deus fez? Deus curou a lepra de Naamã. Você sabe por quê? Porque não adianta você ganhar o mundo lá fora e perder sua casa. O que adianta, irmão, você ser aplaudido lá fora e perder sua casa? Não tem como. Então veja bem, essa é a prioridade. Então nós vamos ver que assim como a identidade masculina, porque hoje tudo é machismo. Então qualquer coisa que o homem fala, não, eu vou assumir a liderança, o machista lá. Irmãos, entenda bem, existem dois pontos. Um é o homem que realmente existe o machismo e ele acha que pode fazer o que quiser por ser homem, todo mundo tem que calar a boca. E o outro ponto, que é o que mais está acontecendo, é os homens que deixaram de tomar atitude, deixaram de liderar a sua casa e se tornaram afeminados. Por quê? Se tornaram, irmãos, pacatos, presos. Por quê? Porque eles não conseguem fazer mais nada. Então é comum você ver um homem de 30 anos, irmão, jogando videogame e não sabe o que faz da vida, não sabe o que quer fazer, não tem propósito, não tem identidade, não tem direção. Então isso é comum. Ou então você vê um homem, irmão, que na hora da aflição, na hora da angústia, na hora de resolver o problema, ele foge, ele chora, ele começa, e aquela coisa toda. Não que chorar seja errado, mas entenda bem, irmão, nós precisamos resgatar a identidade de Deus para nós, a identidade de cuidar do nosso lar, de proteger, de amar, de resolver os problemas, a identidade, irmão, de fazer o que precisa ser feito. É isso que nós temos que ter em mente. E da mesma forma é com a mulher. Por quê? Porque a mulher vem sendo desconstruída todos os dias. Então é comum você, mulher, acordar pela manhã e falar, olha, como eu queria não ser mulher. É comum isso acontecer. Por quê? Porque uma coisa que era glória para você hoje é tristeza. Então é comum você, mulher, muitas das vezes, quando eu falo, não estou falando de vocês aqui, mas é comum as mulheres, muitas das vezes, irmãos, qual é o maior dom que Deus deu para a mulher? O dom de dar a vida, de dar a luz, de dar a vida. Esse é o maior dom que Deus deu para a mulher. Irmãos, não existe isso. Se você pensar nisso, é a coisa mais gloriosa que tem. O dom de você poder gerar vida. Irmãos, o útero da mulher que foi feito para gerar vida tem se tornado cemitério, morte, por causa de abortos, por causa das coisas desse mundo, porque tiraram o prazer de você, mulher, de ser mãe, e falaram que você não tem que ter filho, você tem que ter um cachorro, você tem que ser mãe de pet. E novamente eu digo, irmãos, não tem nada contra, eu tenho cachorro lá em casa, mas eu sei o lugar dela. Irmãos, e eu vou te dizer mais, mas é a mesma coisa da família. Não é, porque é um animal que você tem que dar carinho, tem que cuidar, mas a sua família é carne do seu carne, a sua carne, sangue do seu sangue. É diferente, irmão, você não pode comparar uma coisa com a outra. Agora é fácil ser mãe de pé, só você pôr ração, dar um banho lá e deixar lá, pôr água e deixar lá. Agora quando você tem filho, você sabe o que acontece? Você está com 90 anos de idade e ainda está preocupado com seu filho. Você derrama a sua vida sobre ele. Você tem que dar tudo para ele. É por isso, irmãos, que o mundo está tentando destruir, tirar das mulheres esse prazer. Porque afinal de contas está muito trabalho. Você quer ver uma coisa?
Você vai para a faculdade, descobre que está grávida. O que, irmãos, a maioria das mulheres fala: acabei com a minha vida. Acabou minha vida. Aquilo, irmãos, que era um motivo de prazer, de alegria, a coisa mais gloriosa do mundo, se tornou, irmãos, a coisa assim, desprezível. Olha o que o mundo faz para destruir a identidade de Deus na sua vida. E em relação à mulher, eu vou dizer como homem: não é o mundo que vai dizer o que você deve ser, é Deus que vai dizer, porque foi Deus que te criou. Não é o mundo que vai dizer como você tem que vestir, o que você tem que fazer, é Deus que vai dizer, porque foi Deus que te criou, foi Deus que te chamou. Irmãos, não é o mundo que vai dizer qual grupinho você tem que andar. Irmãos, você, mulher, vai sair daqui hoje confiando no Senhor, buscando a direção que vem de Deus. Provérbios 31 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a finas joias, e o coração do seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganhos. Irmãos, mulher virtuosa. Vocês lembram quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue tocou as vestes de Jesus? Você lembra o que Jesus falou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher virtuosa é a mulher cheia do poder de Deus, é a mulher cheia do poder do Senhor. E aí o problema vai dizer: quem achará essa mulher? Irmãos, está cada vez mais difícil. Não pensa não, se está difícil encontrar homem, está difícil encontrar mulher também. Está cada dia mais difícil. Eu estou falando de mulheres, irmãos. Aquelas mulheres que sabem realmente o que é a vida, o que é Deus, que sabem o que é cuidar da sua família. Aquelas mulheres que sabem o preço que pagou para o seu lar estar de pé. Eu não estou falando daquelas que já ajudam para, se não der certo, vai separar. Não é disso que eu estou falando. Isso são mulheres que estão completamente perdidas. Eu estou falando daquela que chega lá no fim da vida e fala: eu sei o preço que eu paguei pelo meu lar para ele estar de pé. O seu valor, irmãos, excede a finas joias. O seu valor excede, vai além das riquezas desse mundo. E o coração do seu marido está posto nela. Confia nela. É aquela mulher, irmãos, que o marido... Irmão, seja sincero, não dá tristeza de ver o mundo como que ele está hoje? Seja sincero, irmão. Você olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Que todo mundo está achando tudo normal. Que você vê meninas de 13, 14, 15 anos fazendo coisas que nunca pensaram com o seu lar, e os seus maridos não assumem a sua responsabilidade, não assumem o seu compromisso, elas estão sobrecarregadas, carregando fardo sobre suas costas. Irmãos, entenda bem, essa desconstrução está destruindo tudo. E você fala: pastor, mas olha como que as coisas estão. Irmãos, a resposta para isso é voltarmos para Deus. A resposta não é a gente aceitar, não é a gente: mas todo mundo faz. Aí acreditar: se todo mundo cair no buraco, você cai junto. Como que a mãe fala para o filho? Todo mundo faz, você não é todo mundo. Não é assim que a mãe fala para o filho? Você não é todo mundo, seja diferente. Se todo mundo está indo nessa direção, se é normal. Eu vi no Facebook, estava assim: dê um conselho para esse casal que está prestes a casar. Irmãos, cada conselho ridículo, cada coisa idiota. Você fala: meu Deus, que zombaria, que coisa banal, sabe? E a pessoa olha e fala assim, despreza aquilo que Deus criou. Você sabe por que o diabo luta contra a família? Porque foi Deus que criou. O diabo, ele luta contra você porque foi Deus que te criou. Ele luta contra a família porque foi Deus que criou. Ele luta contra a religião porque foi Deus que criou. Tudo aquilo que Deus fez, ele tenta destruir. Ele tenta, irmãos, fazer tudo ao contrário. Então você, mulher, o seu valor não está no que as pessoas falam de você. Não está no que os políticos falam de você. Não está no que o feminismo fala de você. O seu valor está aqui na palavra de Deus. Porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te fez.
Então a feminista diz: olha, despreze o seu lar, vai viver sua vida, vai ganhar dinheiro, vai enriquecer. Para que você vai ficar igual uma empregada dentro de casa? Uma vez entrevistaram uma mulher, irmãos, e ela era uma empresária famosa. E ela viajava muito, e ela ia para a casa dela assim umas 2 vezes, uma vez a cada 2 meses. E aí o jornalista, né, a mulher empresária famosa, foi perguntar a ela: olha, o que você sente mais falta? Você sabe qual foi a resposta da mulher? O que eu sinto mais falta é de estar em casa com meu marido e com meus filhos, de poder cozinhar para ele e de poder ver meus filhos crescer, porque eu tenho muito dinheiro, mas eu perdi toda a infância dos meus filhos, não vi ele crescer. Quem viu o meu lar, quem viu os meus filhos, quem ficou com ele, foram empregados, foram babás que tomaram conta dele. Por quê? Porque eu estava ocupado demais, ganhando dinheiro, viajando, fazendo tudo. E o meu marido trabalha de um lado e eu trabalho de outro. E meus filhos ficam de responsabilidade de outras pessoas. Hoje eu sou famosa, empresária, bem sucedida, mas eu trocaria tudo isso para poder estar em casa cuidando do meu lar. Irmão, você sabe o que o mundo fez? Ele fez você desprezar o seu lar para ir buscar outras coisas lá fora. Você quer ver uma coisa? Você perguntar para uma mulher: o que você faz? E se ela não estiver trabalhando fora, ela tem vergonha de dizer: sou dona de tudo lá, sou dona de casa. Ela tem vergonha de dizer. Por quê? Porque na mentalidade do mundo, ela não é nada, ela é à toa. Ai, você não faz nada, né? Irmãos, vocês que são mulheres sabem, o maior trabalho de vocês não é lá fora, é dentro de casa. Dentro de casa está o maior trabalho de vocês, vocês sabem disso. Você quer ver um exemplo? Você levanta pela manhã, faz o café, aí você prepara a mesa, todo mundo tomou café, o que acontece? As vasilhas estão sujas. Aí você vai lá para o tanque, lava as vasilhas tudo e vai começar a preparar o almoço. E aí, irmãos, quando você lava tudo, está tudo pronto, você serve a mesa de novo, todo mundo almoça, o que acontece? As vasilhas estão sujas de novo. E aí você leva para o tanque de novo e lava tudo e dá uma ajeitada na casa e vem o café da tarde, olha lá os copos, tudo sujo de novo. Aí chega na janta, irmãos, e todo mundo janta, fica satisfeito. E você tem 2 opções: você lava tudo e nesse dia você deixa aquilo para outro dia. Eu estou falando só de vasilha, irmão. Você ficou o dia inteiro lá lavando vasilha. Imagina as outras coisas de dentro de casa. Então o maior trabalho da mulher está dentro do lar. Agora o mundo fez você desprezar isso, dona do lar. E você sabe que você é dona do seu lar. Agora as mulheres preferem deixar de ser dona da sua casa para ser empregada na casa de outros. Você já reparou isso? É mais glorioso você falar: o trabalho lá no fulano, você vai lá, é humilhado, sofre, faz tudo, mas é glorioso. Agora você fala: não, eu vou cuidar da minha casa, do meu lar. Isso as mulheres têm vergonha de falar. Irmãos, a palavra de Deus fala lá no livro de Gênesis que foi Deus que criou a mulher. Então Deus vira e fala: olha, Deus os criou, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. Ou seja, o mesmo valor que o homem tem, a mulher tem também. Não existe um maior do que o outro, existe responsabilidades diferentes. Quando nós entendemos isso, irmãos, tudo vai bem. Porque o que acontece? Quando Deus cria Adão e cria Eva, a palavra de Deus fala, irmãos, que ambos estavam nus e não tinham do que se vergonhar. O que é isso? Eles não tinham pecado, eles eram transparentes. O que Adão via em Eva era aquilo mesmo. O que Eva via em Adão era aquilo mesmo. Depois que eles desobedeceram e pecaram contra Deus, eles tentaram cobrir as nudez. Por quê? Porque agora, irmãos, nós temos do que nos envergonhar. Então, quando eu olho para minha esposa, eu não vejo o ser completo dela, eu não sei os seus pensamentos, eu não sei o que ela está pensando, os seus sentimentos, suas emoções. Da mesma forma, quando ela olha para mim, e eu quero te dizer mais: nós nem podemos falar tudo, porque nós temos do que nos envergonhar por causa do pecado. O pecado, irmãos, é o problema de tudo. E a única solução para isso é nós buscarmos a ajuda de Deus. Agora entenda bem, quando eles pecaram, Deus fez uma promessa e falou: Eva, do teu descendente virá um que esmagará a cabeça da serpente. Você já pensou se ela virasse e falasse: Deus, não quero ter filho, eu quero ter um cachorro? Como, irmãos, que a promessa de Deus se cumpriria? Como que Jesus viria a este mundo?
Salvador, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, isso é fantástico. Você sabe por quê? Porque existia uma profecia no Velho Testamento dizendo: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando chegou a época em Israel, quantas virgens havia ali e quantas não havia? Mas Deus procurou uma para cumprir a sua promessa, para cumprir a sua palavra. E você fala: pastor, mesmo naquela época existem muitas coisas que eles poderiam falar, mas isso é careta. Irmãos, não é. Guarda a sua identidade, guarda aquilo que Deus te chamou para ser. Da mesma forma é no nosso mundo, irmão, da mesma forma é nos dias de hoje. Tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou, o mundo, o diabo está tentando desconstruir. Você quer ver um negócio? Um casal, quando ele tem um filho que é homem, ele fica mais aliviado. Você sabia disso? Quando o menino é mulher, ele já fica preocupado. Por quê? Porque o mundo está difícil, irmão. Está difícil. Está difícil, a filha sai, você fica preocupado, você não sabe o que vai acontecer. É tanta gente ruim. E você vai por causa dos homens? Muito não. Muitas das vezes é por causa das próprias mulheres que estão do lado dela, estão destruindo a vida dela, jogando ela para as coisas, irmãos, que não era para ir, que não era para acontecer. Falsas amizades. Que falam: olha, nós experimentamos, vai lá, experimenta, também é bom. E ela, para fazer parte do grupinho, vai lá e cai. Eu falei aqui uma vez, irmãos, nós fomos orar na casa de uma pessoa e tinha um espelho, né? E 3 meninas estavam vendo televisão. E nós olhávamos pelo espelho e via a televisão. O que elas estavam vendo? Aquele clipe internacional, em inglês. E aí tinha 2 meninas cantando e dançando e tal, as meninas lá vendo. E nós orando, irmãos, aí eu abri o olho assim, olhei pelo espelho e vi a televisão. Na hora que eu olhei, no meio da música, as 2 meninas cantando, vai e beija. Aí depois ela sobe e continua. Irmão, é rápido, rápido. E aquelas 3 meninas pequenas olhando aqui. Aí se o pai olha assim, é só as meninas cantando, porque é rápido, é um segundinho, vai lá, faz e troca. Aí desperta o interesse da pessoa e começa a destruir o seu lar. Por quê? Porque nós não vigiamos, nós não cuidamos da nossa casa. Irmãos, quando Deus criou a mulher, Ele falou: olha, farei alguém que lhe seja idônea. Você sabe o que é isso? Que eu tenho que quebrar algumas coisas aqui hoje. Idoneidade é alguém, irmãos, que esteja no mesmo propósito que o marido. Submissão não é você aceitar qualquer coisa. Submissão é você estar debaixo da mesma missão do seu marido. E qual que é a missão do seu marido? A missão do seu marido é cuidar do seu lar. Deus criou a mulher para ajudar o homem a cuidar da sua casa, para ajudar o homem, irmãos, a manter a família, a manter o lar. O homem, ele foi criado fora do jardim e foi posto dentro. A mulher foi criada dentro do jardim. Por isso que a mulher, irmãos, ela cuida do lar melhor que o homem. O homem cuida das coisas de fora, a mulher cuida das coisas de dentro. E é comum dentro de casa, por exemplo, você vai fazer uma compra. Irmão, você pode me dar R$500 agora. Vai lá e faz uma compra para cá. Eu posso comprar R$500 quando eu chegar lá em casa, tudo que eu comprei, não tem nada que precisar. Sério, velho? Por quê? Porque o homem cuida das coisas de fora. É assim que funciona. Quem conhece a casa, quem cuida da casa é a mulher. É a mulher que sabe, irmãos, o que está faltando, que sabe onde as coisas estão. Deus fez ela dentro do jardim. É por isso, irmãos, que o diabo quer te tirar de dentro da sua casa. Por quê? Porque quando você não tem tempo para o seu lar, seus filhos estão perdidos. Quando você não tem tempo para o seu lar, irmão, sua casa está aberta para a invasão do inimigo. Entenda bem, eu sei que muitas das vezes não é sua culpa, porque você tem que trabalhar. Porque se você não fazer, como é que vai ser a sua vida? Você sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa, de não obedecer a palavra de Deus. A culpa, irmão, muitas das vezes é dos homens de jogar esse fardo em cima da mulher. A culpa, muitas das vezes, é da mulher de não querer estar no seu lar, de não querer estar na sua casa. Eu vi uma história de uma mulher, irmãos, pensa para você ver. Essa mulher ganhava R$1.200. Ela tinha um filho recém-nascido. Ela falou: não, eu não vou pegar o outro trabalhar. Irmão, sem mentira, ela pagava
a mulher para cuidar da criança e pagava caro. E aí ela pagava um curso que ela fazia. E aí ela pagava mais uma outra coisa. Irmão, no final, quando essa mulher entendeu o negócio, ela caiu a ficha. No final, sabe quanto do salário dela sobrava para ela mesmo, até para dentro de casa? Sobrava R$150. Aí que ela foi juntar, falou: peraí, eu estou trabalhando um mês fora para ganhar o salário. Aí eu pego o meu salário, tenho que pagar uma mulher para ficar com o meu filho. E aí eu tenho que pagar não sei o que, e não é coisa de casa. Aí eu pago meu curso e fico com R$150. Aquela mulher falou: não, a partir de hoje eu vou abrir mão desses R$150 e vou ficar dentro de casa cuidar da minha casa. Por quê? Você já pensou como que é as coisas? Você trabalha lá fora e paga alguém para cuidar do seu filho. Você trabalha lá fora e paga alguém para levar seu filho na escola. Você trabalha lá fora e paga alguém para cuidar da sua casa. Irmãos, isso é a realidade de muitas pessoas. Então Deus falou: olha, a mulher é aquela que está debaixo da mesma missão do marido, que é a missão de cuidar do seu lar. O filho, você sabe qual é o primeiro contato que o filho tem? Ainda no ventre. Irmão, você sabia que a criança ela já conhece a sua voz desde o ventre? E você pode pegar, fizeram isso, você pode pegar um recém-nascido. Eles pegaram a criança que tinha acabado de nascer, colocaram uma fila com 10 mulheres e foi passando ele de mãos em mãos, e as mulheres iam falando, conversando. Quando ele chegou no colo da mãe dele, que ele ouviu a voz dela, ele reconheceu. Ele entendeu que era a mãe dele. O primeiro contato que o seu filho tem com o mundo, com a realidade do mundo, é você, mulher. É você. Você é a fonte, depois é o pai. Porque se ele tem a referência de mulher, tem a referência do homem. E você, pai e mãe, é a ponte que liga o seu filho com o mundo. Quando ele perde essa ponte, aí tem uma outra pessoa, ou não tem ninguém, ele fica perdido. Ele não sabe como agir no mundo. E aí ele vai buscar conselhos de coisas, irmãos, que era para nós, pais, estarmos dando direção, e não estamos. Então Deus criou a mulher, irmãos, para que ela cuidasse do seu lar. Eu não estou falando que você não pode trabalhar. Eu estou falando, irmãos, que existe uma responsabilidade na sua mão, que é a sua família. Seja sincero, por que você casou? Por que você quis ter um lar? Por que você quis ter uma família? Tem gente que fica aí, eu ouvi uma vez uma mulher dizendo, é verdade, tem gente que fala de divórcio. Irmãos, nunca vi uma festa de divórcio. Tem festa de casamento. Você sabe por quê? Porque o divórcio é tristeza e miséria para todo mundo. Isso acontece, a palavra de Deus fala da dureza do coração do homem. E Jesus, ele pode mudar a nossa história, ele pode restaurar a nossa vida, pode. Mas seja sincero, era isso que todo mundo quer? Não é, irmãos. Você casou para quê? Quando você teve filhos, para quê? Para entregar para o mundo e falar: seja o que vocês quiserem. Uma irmã da igreja falar: eu entreguei meus filhos para Deus. Não, peraí, não é assim não. Seus filhos são sua responsabilidade. Você tem que orar por eles, você tem que lutar por eles, você tem que ir atrás deles, você tem que corrigir. Irmãos, tem que dar a vida por eles. É assim, irmãos. Por que Deus falou: olha, mulher, seja submissa ao seu marido? Porque Deus sabe a força que a mulher tem. A mulher virtuosa tem o coração do seu marido em suas mãos. E Deus fala: não use da sua força contra o seu marido, contra o seu lar. Por quê? Porque senão, irmãos, um puxa para um lado, puxa para o outro. O reino dividido não prevalece. Então, ao invés disso, Deus manda a mulher pegar a sua força, a sua sabedoria, tudo que ela tem, e junto com o seu marido construir o seu lar, edificar a sua casa, edificar os seus filhos. Irmãos, orar pelo seu lar, cuidar da sua família, aconselhar, dar direção. Então veja bem, irmãos, vocês mulheres têm uma missão importante diante de Deus. Quem é que fica mais com a família, as mulheres ou os homens? Quem é que fica mais com os filhos, as mulheres ou os homens? Quem é que conhece as coisas de casa, as mulheres ou os homens? Você quer ver um exemplo? Deixa sua esposa viajar um mês, você vai ver que tristeza vai ser sua casa. Vai passar um
mês comendo miolho, tomando banho dia sim, dia não. Irmãos, é uma tristeza, é a mulher que põe a coisa em ordem. É a mulher que põe o lar em ordem. E é por isso que o Provérbio vai dizer que a mulher sábia constrói a sua casa e a tola com as suas mãos destrói. Por quê? Porque a mulher tola está desprezando o lar, que é a coisa mais gloriosa. Isso vale para a mulher, vale para o homem. Como que eu sei que o meu lar, irmãos, é valioso? É simples, quando termina o dia de serviço, para onde você quer voltar? Todos os dias quando eu saio, irmão, eu quero voltar logo para a minha casa. Por quê? Porque é o melhor lugar para estar. No meu lar, junto com a minha família, é o único lugar que eu quero estar. Eu não falo tanto de construção, porque uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é você ter um lar. Isso é diferente. Um lar você pode ter aonde você estiver. Um cômodo, você pode ter uma família, pode ter um lar. A mesma coisa a mulher, quando chega do trabalho, você não quer voltar para casa, você sabe por quê? Porque você sabe o tanto de coisa que tem lá para você fazer. É por isso. E aí você pensa, quando eu chegar em casa, eu não tenho descanso, eu não tenho sossego. E aí, irmãos, nós vamos ver Pedro dizer lá em 1 Pedro, falando: marido, vivei a vida comum do lar com as suas esposas. Você sabe o que é a vida comum? É justamente o cuidado da casa. Os dois trabalham fora. Por que os dois não trabalham dentro? Irmãos, lá em casa, tudo que a gente faz é dividido. É claro que a gente algumas coisas que eu nunca fiz e acho que nunca vou fazer, como por exemplo lavar roupa, né? Aí não dá. Mas, irmão, a gente faz tudo junto. Eu ajudo a arrumar a casa, eu ajudo a lavar a cadeira, eu ajudo a lavar a casa, eu ajudo em tudo que eu posso. Você sabe por quê? Porque o tempo que eu estou descansando, se eu ajudar ela, a gente acaba mais rápido e descansa os dois. E é isso que a palavra de Deus ensina: viver a vida comum do lar. Viva a vida comum com a sua esposa. Ela está vivendo com alguma coisa que você está tranquilo, faz outra coisa para adiantar o lado dela. Para quê? Para os dois poderem descansar juntos, ao invés de um só descansar e o outro se matar. Irmãos, não tem como eu falar tudo aqui por falta do tempo. Então eu decidi focar naquilo que é o principal, que é a questão da identidade. Irmãos, você não pode desprezar aquilo que Deus fez. Deus te fez mulher, e isso é glória de Deus. Então não pense que você é inferior, ou que tristeza, que vida sofrida. Não, irmãos, Deus te deu uma glória grande. Deus te deu uma missão grande, irmãos. Quantos filhos não estão destruídos por causa das suas mães, que estão lutando por elas, por eles, pela sua casa? É mais comum nós vermos mulheres orando pela sua família do que homens. As mulheres foram levantadas por Deus, irmãos, para manter a ordem dentro do seu lar. E é isso que vocês mulheres têm que fazer com a autoridade de Deus. Agora, em relação à submissão, entenda uma coisa: submissão não é aceitar qualquer coisa. Submissão é estar debaixo do mesmo propósito. Seu marido quer conduzir o lar, quer crescer, ajuda ele. Ajuda ele a crescer, ajuda ele a conduzir o seu lar, ajuda ele a cuidar da sua família. Ame a sua casa, ame cuidar do seu lar, ame colocar tudo em ordem. Você sabe por quê? Porque é o seu lar, é a sua casa, você é a dona daquilo ali, irmãos. Dentro do seu lar é você que manda. Você tem que entender isso, você tem que trazer essa glória para você. Entendeu? Eu trabalho lá na empresa, o que você manda lá? Você não manda nada lá. Agora, dentro da sua casa, é você que fala onde as coisas estão. É você que fala: olha, isso aqui não vai ficar aqui, isso aqui vai ficar aqui. Dentro do seu lar, é você que decide como que as coisas vai fazer. Eu vou te contar um segredo. Você sabia que o homem quase nunca interpreta? Sério mesmo, o homem não está nem um pouco preocupado com as coisas do lar. Essas coisas pequenas, como você vai fazer, o que você vai comprar, porque o homem não está preocupado, é você que toma conta, é você que decide. Deus te deu essa decisão. O homem ele preocupa quando você não consegue fazer alguma coisa. Então toda vez que minha esposa vem e reclama de alguma coisa, eu já quero logo resolver. Por quê? Porque se ela está reclamando é porque ela não dá conta. E se eu dou conta de fazer, eu resolvo. Se eu não dou conta, eu ponho na mão de Deus e falo: vamos esperar, vamos ter paciência. Por quê? Porque não dá para fazer, então vamos orar. Deixa Deus agir. Irmãos,
Resgata isso no seu coração. Eu não sei, você tem filho, tem filhas, a sua filha tem que olhar para você e falar: eu quero ser como a minha mãe. Ela não pode, irmãos, de maneira nenhuma. A sua filha pode falar: eu quero ser como a Anitta. Irmãos, se isso acontecer, você já perdeu a sua casa, já está tudo destruído. Ela tem que olhar e falar: minha mãe foi mulher de Deus, porque eu sei o que ela passou. Ela deu a vida por esse lar, e é assim que eu quero ser. Aí você sabe o que acontece? As mulheres de hoje, as mães, ao invés de influenciar as filhas, é as filhas que estão influenciando as mães. Ao invés da mãe falar para a filha: minha filha tenha caráter, minha filha seja mulher de Deus, minha filha seja honrada, não deixe que ninguém te toque, não deixe que as coisas fiquem de qualquer jeito, não caia nas ciladas desse mundo. Ao invés disso acontecer, é as mães que estão indo para as festas das filhas, porque está querendo ser mais jovem, querendo ser moderna, querendo. Irmãos, não caiam nessa cilada do diabo. Aí a filha vai falar: mãe, você é tão carente, você fala: glória a Deus por isso. Isso mesmo. E um dia, se Deus quiser, você vai ser careta também. Você vai ser mulher de Deus. Você vai cuidar do seu lar. Você vai saber fazer as coisas. Você vai saber arrumar a sua casa. Você vai saber, você vai ter prazer de estar no seu lar. Você vai ter prazer de cuidar do seu marido. Você vai ter prazer de cuidar dos seus filhos. Irmãos, eu sei que a vida não é fácil, mas eu tenho certeza que se eu perguntar, todos vocês trocariam. Se vocês pudessem, irmãos, vocês trocariam tudo para poder estar em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família. A mulher não está, porque não pode. Então eu lembro da minha mãe me cedo, quando eu era criança, me deixar na creche, subir para pegar o ônibus e me buscar de tarde. E essa é a vida da maioria das mulheres. E eu pergunto, irmão, se você pudesse ficar em casa cuidando da sua família, você não ficaria. Olha o que o mundo tenta fazer, falar que isso é glorioso. Não, isso é necessidade, faz porque tem que fazer. Mas se pudesse, você estaria em casa com seus filhos. Você estaria cuidando do seu lar. Não é glória, irmãos, isso é necessidade. Você tem que ir, você é obrigado a ir. E Deus vai te dar força para você continuar. Mas se você lá no fundo do seu coração, você sabe, se você tivesse uma chance, uma opção, você estaria com o seu lar. Por quê? Porque essa é a essência do que Deus criou. É isso que Deus fez. É isso que Deus fez, irmão. Então não despreze isso, não zombe isso, porque isso é a essência daquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, quando que a submissão ela não é válida? Quando o marido usa da submissão para o pecado, aí você não está mais submisso ao seu marido, porque você primeiro está submisso a Deus. Então, se o homem tenta usar da sua autoridade para o pecado, para desviar a sua família da presença de Deus, você como mulher e como mãe tem que se posicionar. Você sabe por quê? Porque você mulher, você sabe o que é uma coisa? Você mulher é a arma mais poderosa que Deus tem para mudar a nossa vida como homem. Você sabia disso? Se vocês concordarem com o nosso erro, nós nunca seremos mudados. A arma mais poderosa que Deus usa é quando a mulher tem coragem de confrontar o homem e falar: você está errado, muda de vida, ou então sua vida vai ser destruída. Aí o homem leva um choque e começa a pensar: peraí, eu vou perder meu lar, eu vou perder minha família, eu vou perder meu. Irmãos, se você fica calado e não fala nada, e não se posiciona, você é conivente com o erro, com o pecado, você está perdendo a oportunidade de Deus usar a sua vida para transformar o seu lar. Então, quando o homem está prestes a cair, Deus usa a mulher dele para poder corrigir. Isso é amor de verdade. Eu amo meu marido, vou deixar ele fazer o que quiser. Isso não é amor. Isso é interesse. E o negócio do interesse é que quando ele passa, o resto tudo acaba. Amor de verdade. Eu amo meu marido, não vou deixar cair no buraco. Eu vou enfrentar. Ainda que isso doa. Igual você faz com o seu filho. Eu vou enfrentar. Eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou chorar, eu vou lutar com todas as minhas forças, e no final eu vou colher o fruto do meu trabalho. Irmãos, você não tem noção do poder que a mulher tem. É por isso que o diabo luta contra a sua vida todos os dias, para destruir a sua esperança, para destruir a sua fé, para destruir, para fazer você desacreditar, para fazer você não cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então
Então nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui sabendo que Deus te levantou dentro do seu lar. Quantas vezes, quantas casas eu creio que está de pé, porque a esposa continua orando, porque a mãe continua. Quantos filhos não morreram, porque a mãe está lá de joelho orando? Irmãos, fala com Deus, fala, Deus, eu quero ser essa mulher de Provérbios. Eu quero ser essa mulher, fala com Deus. Eu não quero cair na cilada desse mundo, é tudo engano, é tudo mentira. Não tem glória nessas coisas. Glória seria se eu estivesse em casa. Conquistamos os direitos das mulheres de trabalhar. Que direito, irmão? Isso é necessidade. Você quer ver conquista? Conquistamos os direitos das mulheres de ficar em casa cuidando dos filhos, sem passar necessidade. Aí eu aplaudiria. Isso é direito. Agora, direito de você abandonar sua família, ter que ser humilhada, irmão, como escrava lá fora, perder o crescimento dos seus filhos, perder tudo e achar que está ganhando alguma coisa com isso. Isso não é direito, é necessidade. E toda mulher trocaria isso se pudesse, para estar dentro do seu lar, cuidando da sua família. Não faz, porque o marido não consegue, irmãos, manter o lar. Não faz, porque o homem sozinho muitas das vezes não dá conta da sua casa. Não faz, porque muitas das vezes o homem não dá conta de suprir nem o básico que era para suprir. E aí a mulher se vê, irmãos, numa situação onde ela tem que partir, onde ela tem que ir. E aí eu pergunto, qual é a solução para tudo isso? A solução é tanto nós homens como vocês mulheres voltarmos a ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Irmãos, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. E nós vamos orar. Eu quero encerrar com isso aqui, entenda bem. Quando Deus quer abençoar um homem, escuta isso. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele coloca uma mulher na vida dele. Sério? Quando Deus quer abençoar um homem, Ele coloca uma mulher na vida dele. Quando o diabo quer destruir um homem, Ele também coloca uma mulher na vida dele. Nós conhecemos um rapaz que ele era caminhoneiro, empresário. Ele virou morador de rua. E ele foi contar, dono de caminhões, ele foi contar a história. Ele conheceu uma mulher que era usuária de drogas. Ele passou a usar drogas junto com a mulher, até que ele perdeu tudo. E o negócio é tão do diabo que ele não viciou. Quando ele perdeu tudo e a mulher foi embora, ele nunca mais usou droga. Então, o negócio foi do cão, para destruir a vida dele. E aí o cara que era empresário, o cara que era estudado, o cara que tinha de caminhão, tinha tudo, começou a morar na rua. Começou a beber, irmão, não é por causa de vício, não é para não morrer de frio à noite. O álcool esquentar o corpo dele. E nós conversando com ele, irmãos, e nós orando lá, e Deus abençoou. Ele saiu das ruas, arrumou um emprego, perdeu a carteira, não conseguiu mais renovar por causa do problema nas vistas, se eu não me engano. E assim, nunca mais a vida dele foi restaurada, por mais que ele ainda conseguiu um emprego, mas ele nunca mais foi completo novamente. E ele fala, eu sei que aquela mulher foi enviada de Satanás para destruir a minha vida. Então, irmãos, quando o diabo quer destruir o homem, ele coloca uma mulher na vida dele. Agora, o contrário também é sério. Quantos homens que não eram nada, não tinham nada, e Deus pôs uma mulher na vida dele, irmãos, e a pessoa se tornou um grande homem. Você sabe por quê? Porque nós homens, nós não lutamos por nós. Isso está dentro de nós. Tudo que nós fazemos por causa de outra pessoa. É assim que funciona. É por isso que eu falo. Você levanta cedo para trabalhar, não é por causa de você, ó. É porque você sabe que tem uma família para você cuidar. Porque se você estivesse sozinho, ia ter dias que você ia falar, hoje eu não vou. Aí se eu fosse mandar embora por mim, eu estou sozinho mesmo, passa-me hoje, eu não estou bem não. Agora tudo que você faz, as lutas que você faz, sacrifício que você faz, é porque você sabe que dentro da sua casa tem alguém que precisa de você, precisa que você se levante, precisa que você seja homem, que você cuide do seu lar. Tem filhos que dependem de você. E assim também, irmãos, é para as mulheres. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Eu quero chamar a pastora Cida para estar orando pela vida de você, mulher. Irmãozinho, fala com Deus. Você foi tão ferido por ser mulher, mas nessa noite você vai sair daqui de cabeça erguida e falar, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou. Então,
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Coloca a mão no teu coração neste momento. Aleluia. Eu sei que muitas vezes as nossas lutas são grandes, as responsabilidades, muitas vezes, aleluia, nós passamos por decepções, enfrentamos cansaço, desânimo, mas a palavra de Deus diz nessa noite, aleluia, que a mulher virtuosa é aquela, aleluia, que faz a diferença. E eu creio em nome do Senhor Jesus que essa mulher está aqui nessa noite. Sou eu, é você.
Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, nós estamos chegando ao final de mais um curso. Eu quero encerrar dizendo que só Deus pode nos ajudar a ser homens e mulheres que nós devemos ser. Então não olhe para o mundo, não. Não olhe para a sua vizinha, não olhe para o seu vizinho, porque às vezes você acha que uma coisa é outra. É a pessoa que está lá que sabe. Não olhe para os conselhos, irmãos, desta época nossa, porque são conselhos fora da palavra de Deus. Continue orando pela sua casa, continue orando pelo seu lar, continue homem orando pela sua família, continue mulher intercedendo pelo seu lar. Você sabe por quê? Porque talvez você fale, pastor, mas lá em casa é só eu, e talvez seja por causa de você que Deus ainda está ouvindo, está louvando, e a sua casa está de pé. E eu te pergunto, se você parar, irmão, e se você parar de orar, se você parar de confiar, o que vai ser do seu lar? O que vai ser da sua família? Por isso nós vamos continuar de pé. Amém? E no domingo que vem nós vamos falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. Eu tenho certeza que você vai ouvir aqui coisa diferente de tudo que você já ouviu. E nós vamos ver na palavra de Deus, irmãos, como que nós, como pais, devemos cuidar dos nossos filhos. E o que nós podemos fazer hoje, irmãos, para que a nossa casa venha restaurar a comunhão da nossa família. Então não perca domingo que vem. Convida a sua família. Chama outras pessoas para vir. Porque, irmãos, cada dia mais eu tenho certeza. O que nós precisamos é resgatar aquilo que Deus nos deu. Porque no mundo já está tudo perdido. Mas ainda resta, irmãos, aqueles que confiam no Senhor. E nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que aqui está. Senhor, obrigado, Deus, pelo teu cuidado na nossa vida. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque o Senhor nos ouve. Oh, Deus, obrigado, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve o nosso clamor e que nós não estamos sozinhos. Nós te pedimos, Deus, abençoa o nosso lar, abençoa a nossa casa, abençoa os homens que é cristão, abençoa as mulheres que é cristão, renova a força do teu povo, Senhor. Levanta homens e mulheres corajosos nesse lugar, que não se dobram, Deus, aos ensinamentos desse mundo, mas que continua confiando na tua palavra, continua andando nos teus caminhos. Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Leva o teu povo segurança para o seu lar, livra de todo mal, dê uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana abençoada, Senhor. É o que nós oramos, ó Pai, e assim nós te agradecemos, e que a graça de Jesus e o amor do Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmãos, vamos em paz, que Deus abençoe. Não saia sem pegar na mão do seu irmão. E para ter uma semana abençoada.